Ó Deus, que Tu tens cuidado de nós, e nós confiamos em Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Boa noite, amada igreja, que a paz esteja em cada coração, amém. As crianças podem ir para a Rede Kids, para a pequena igreja, os irmãos podem tomar assento na presença de Deus, aleluia. Quero convidar os queridos irmãos a abrirem a Bíblia em Isaías capítulo 31, enquanto nós escutamos esse barulho gostoso das nossas crianças indo para a Rede Kids, aleluia. Isaías capítulo 31, glória a Deus. Versículo 1, Isaías capítulo 31, versículo 1. Se o irmão quiser baixar um pouquinho o meu microfone, pode fazer o favor, irmão querido. Que daí, caso eu vinha dar uns gritos aqui, não fere os ouvidos dos amados irmãos aí, amém? Mas eu não pretendo não fazer isso em nome de Jesus. Isaías capítulo 31, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Vou ler mais uma vez. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, diz a palavra de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Senhor querido, nesse momento pedimos que o Senhor aquiete a nossa alma, o nosso coração, que nós consigamos prestar atenção na Tua palavra, para que consigamos ouvir, Senhor, o que o Teu Espírito tem a dizer aos nossos corações. Senhor, nós buscamos o Teu falar, Pai. Fale a cada um de nós, fale conosco, nos dê, Senhor, a graça da Tua palavra, porque como está escrito, ó Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui o texto está dizendo: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Em que você põe a sua confiança, irmão? Você coloca a sua confiança nas coisas materiais, na sua empresa, no seu trabalho, no seu profissionalismo? No que você confia? Você confia nesse mundo? Você confia no dinheiro? Você confia nas pessoas? Em que você confia? Em que você tem posto a sua confiança? Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, e o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, dizendo assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É uma ordem. Exorte aos ricos do presente século, fale para eles não serem orgulhosos, e nem colocarem a sua confiança na incerteza, na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Porque tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom supremo vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo vem de Deus e tudo vem pela sua graça. Até o ar que nós respiramos é graça de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então nós precisamos reconhecer a Deus, confiar nele
e agradecermos ao Senhor. Aqui o Senhor está, através do profeta Isaías, fazendo um clamor e um lamento. Diz aqui um ai, e os ais de Deus sempre são alertas, irmãos. Sempre quando você encontrar um ai na Bíblia, esse é um alerta de Deus. E Deus está falando, ai dos que descem ao Egito, em busca de socorro, e se estribam, colocam a sua confiança nos cavalos, que confiam nos carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não prestam atenção, não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Esse é um clamor de tristeza do coração de Deus, por um povo que Deus ama, por seus filhos amados, mas Deus vê com dor que quando esses filhos atravessam por alguma dificuldade, em lugar de eles buscarem ao Senhor, em lugar de eles buscarem ao seu Deus, ao seu Criador, eles procuram soluções dos seres humanos, eles procuram resolver os seus problemas com as coisas apenas aqui da terra, apenas dessa dimensão, desse plano. E eu quero contar um pouco para os irmãos aqui o contexto dessa história, o quando e o como que veio essa palavra de Deus, como que essa palavra de Deus foi gerada no coração do Senhor, o que estava acontecendo, as circunstâncias, quando isso foi dito. Os exércitos da Síria se aproximavam pelo lado do norte, e Israel não tinha poderio militar, não tinha soldados suficientes, não tinha carros de guerra, não tinha cavalos. Inclusive, o rei da Síria, ele, em forma de gozação, diz ao rei de Judá: olha, rei, eu posso te emprestar 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 jinetes, se você tiver 2.000 soldados para montá-los. Porque o rei da Síria sabia que Judá não tinha um exército como o seu poderoso exército, que estava avançando sobre a terra, derrotando todas as nações pelo caminho. Mas Judá tinha o Deus de Israel, e eles poderiam ter clamado a Deus, eles poderiam ter suplicado a Deus, eles poderiam ter se arrependido dos seus pecados e clamado aos céus, mas em lugar de fazer isto, o rei e o povo pensaram que seria melhor descerem ao Egito e buscarem a ajuda dos egípcios. Veja só, irmãos, o Egito, uma figura do mundo, do pecado, um lugar da onde eles haviam sido tirados com mão poderosa, e agora eles estão pensando em se aliançar, pensando em ir lá e buscar ajuda daquele lugar. Agora percebam a palavra: ai dos que descem ao Egito. Noutras palavras, irmãos, Deus está dizendo aqui que aqueles que quando enfrentam problemas, quando enfrentam a dor, quando enfrentam uma pobreza, qualquer tipo de problema, dos diferentes problemas e dificuldades da vida, quando essas pessoas, em lugar de olharem para os céus e de clamarem pela ajuda de Deus, procuram uma solução meramente horizontal para os seus problemas, buscam o mundo, buscam as coisas desta terra, buscam os métodos humanos, buscam as estratégias humanas, buscam o conselho dos ímpios. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Buscam o conselho dos ímpios, até mesmo, irmãos, conselhos técnicos, de pessoas instruídas. Às vezes você está com uma dificuldade, uma causa, e você vai procurar um conselho técnico de um profissional, mas esse conselho técnico do profissional da área pode ser um conselho do ímpio, para você dar um jeito, um jeitinho, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos fazer dessa maneira, daquela maneira, e então a pessoa vai descendo ao Egito, irmãos, porque às vezes ela faz um negócio para encobrir o outro, e às vezes ela precisa fazer outro para encobrir aquele, e a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo. Ao invés de nós buscarmos o conselho dos ímpios, as soluções humanas, ou agirmos com o nosso próprio braço, para resolver os nossos problemas, nós deveríamos buscar a face de Deus,
como está escrito no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor meu Deus, qual é a tua palavra, a tua direção para a minha vida, diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante desta ameaça que vem contra mim, Senhor? Me dê uma palavra, me revele a tua vontade e a tua palavra, porque a palavra de Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, e a palavra de Deus é escudo para todos aqueles que nela se refugiam. O Senhor é fiel, Deus sempre tem uma palavra para nós. Se não tiver já escrito na Bíblia Sagrada, irmãos, porque o que está escrito você não precisa perguntar, Senhor, será que é da tua vontade? Se já tem uma instrução na Bíblia, irmão, você só precisa obedecer. Como está escrito, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, aleluia. Mas quando as pessoas buscam as coisas desse mundo e se esquecem de atentar para Deus e de buscar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas e comungar da sua vida e das suas dificuldades, quando você tenta resolver os seus problemas sozinho, você desce ao precipício, você desce em direção ao desespero, em direção à aflição, em direção da dor, você desce em direção da derrota, você desce em direção ao fracasso. E quantas pessoas fazem isso, irmãos? Por algum motivo, o ser humano, desde o Jardim do Éden, tem a tendência de se meter em problemas. E quando surgem as dificuldades, em lugar de voltar-se para Deus, ele procura soluções no plano terreno, ele procura resolver os seus problemas por si mesmo. E aí nós vamos pensar um pouco na história de Adão e Eva. Adão e Eva, todos os dias, Deus vinha ter comunhão com eles, tinha uma amizade com eles, e Deus vinha na viração do dia, conversar com eles. Eles poderiam ter pedido conselho para Deus, Deus era amigo deles, Deus era o seu Criador, Deus era aquele que os amava, mas ao invés disso, eles se distanciaram de Deus, ouviram a voz do tentador, fizeram conforme a instrução que o inimigo lhes estava dando, a instrução da sua mente, da ambição do seu coração. Aquele veneno do diabo foi destilado nos seus corações, e eles agiram daquela maneira, se distanciando de Deus, se meteram em problemas, e aí eles perceberam que eles estavam nus. E essa nudez, irmãos, não era uma nudez física, mas essa nudez era uma nudez da alma, um vazio no interior deles, uma nudez do martelo da consciência, que naquela hora pesava e batia contra eles. E o que eles fizeram? Eles poderiam ter buscado a Deus, eles poderiam ter voltado os seus olhos para Deus, claro que sim, mas não. Eles tentaram resolver o problema da sua nudez, da nudez da alma, do vazio existencial, do seu próprio jeito, da sua própria maneira, com métodos humanos. E a palavra de Deus diz que eles coseram para si aventais, coseram para si vestidos de folhas de figueira. E eu pergunto para os irmãos, quanto tempo dura um vestido que uma pessoa vai lá, arranca de uma árvore uma folha de figueira, faz um avental para cobrir a sua nudez? Quanto tempo dura um vestido desses? Será que não murcha, irmãos? Será que dura quanto? Um ano? Um mês? Uma semana? Quanto dura? Folha de figueira é o esforço humano para resolver os seus próprios problemas, longe de Deus. E foi o que eles fizeram. Mas Deus, vendo a sua nudez, a nudez da sua alma, nós estamos fazendo um jejum, irmãos, nos aproximando de Deus, ao invés de estarmos nos afastando da face de Deus, da presença de Deus,
nós estamos fazendo um jejum para nos aproximarmos de Deus, para sermos batizados com o Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo até a Páscoa. E sabe o que Deus fez? Deus sacrificou um cordeiro, Deus sacrificou um animal, e vestiu a nudez do homem com o couro do animal. Agora eu pergunto para vocês homens que já tiveram uma jaqueta de couro, quanto dura uma jaqueta de couro? Muitas vezes aquela jaqueta de couro, a pessoa morre, a jaqueta de couro fica de herança para os filhos, de tanto que dura. E o Senhor sacrificou o animal e cobriu a nudez deles com a jaqueta de couro, algo duradouro, perene, que não é uma ilusão, que não é transitório, que não é algo paliativo, mas algo que realmente resolve a nudez. Jesus diz exatamente isso, irmãos, que nós devemos nos despojar do velho homem, com os seus feitos, com a sua corrupção, com o engano, e nos revestirmos do novo homem, segundo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa, amém, irmãos? Glória a Deus. Os problemas começam quando nos distanciamos de Deus, quando nos esquecemos do Deus Criador dos céus e da terra, quando ficamos ofuscados com o brilho desse mundo, seduzidos pelo brilho desse mundo, tentados pelo brilho dessa vida, do dinheiro, das riquezas, das coisas do poder desse mundo, do brilho da tecnologia, do brilho do humanismo, das ideologias desse mundo, do estilo de vida desse mundo, dos prazeres desse mundo, dos divertimentos desse mundo, da cultura desse mundo, meus irmãos. Quando o brilho da cultura desse mundo nos seduz e atrai, nós nos afastamos de Deus e aí começa o problema. E muitas vezes, irmãos, é de repente que Deus começa a ficar em segundo plano. Já não é mais o primeiro, Deus já não é mais o número 1, e a palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento, mas é muito sutil, a gente não percebe. Quantas pessoas dizem: ah, pastor, mas eu amo a Deus, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Será, irmãos? Será mesmo? Como que nós podemos saber? Como que nós podemos ver? Irmãos, os mandamentos compulsórios de Deus são mandamentos de um pai amoroso. Moisés, lá no Antigo Testamento, percebeu que todos os mandamentos de Deus, que Ele pede para nós praticarmos, que Ele pede para nós agirmos de uma determinada forma, com uma determinada sabedoria, frente à vida, todos os seus mandamentos em relação a nós, os princípios espirituais, são para o nosso bem. E Moisés diz: agora vejo que verdadeiramente todos os teus mandamentos são amor. E os mandamento compulsório de um pai por um filho, irmãos, geralmente é porque o pai quer que o filho seja bem-aventurado, que o filho seja protegido, que o filho seja abençoado. É por isso que o pai dá os seus mandamentos. E o filho, por outro lado, irmãos, aí a gente vê um relacionamento de amor mútuo. O filho, por outro lado, que ama o seu pai, ele quer fazer não só por si próprio, ele sabe que é para o bem dele, mas ele quer fazer também para trazer alegria para o pai, para contentar o coração do pai, para trazer prazer ao pai. E então ele obedece os mandamentos, e Jesus disse isso. Jesus disse: os que me amam guardarão os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Então, irmãos, será que a gente ama mesmo? Será que a gente ama a Deus realmente sobre todas as coisas? E aí o jejum, pastor, o jejum não é um mandamento, irmãos, mas é uma expectativa de Deus. Deus tem essa expectativa. Por isso que Jesus disse assim: quando vocês jejuarem, Jesus não disse se, quem sabe, vocês resolverem jejuar, não, ele disse quando vocês jejuarem, porque ele tem expectativa que o crente que ama a Deus vai jejuar.
Jejuar para quê, pastor? Jejuar para se aproximar mais de Deus, do Criador, irmãos. Jejuar como um presente. Senhor, isso aqui o Senhor não me pediu para fazer. É lícito. O alimento é lícito para nutrir o meu corpo. É algo importante para nutrir o meu corpo, mas mesmo assim eu quero fazer isso como um presente ao Senhor. É como um filho que pega, o pai não pediu nada. O pai só quer que ele seja comportado, bem-sucedido, e aí ele pega, mas eu vou dar um presente para o meu pai. Eu vou alegrar o coração do meu pai. E quando nós nos abstemos do alimento, irmãos, nós estamos dizendo para Deus assim: as coisas que o Senhor criou, para minha alegria, para me nutrir, para que eu sobreviva, eu posso por algum tempo abrir mão das coisas criadas e das tuas dádivas, porque eu tenho uma fome maior, e a minha fome maior é pelo Senhor. Amém, irmãos? Quando a gente percebe, irmãos, que a criatura, as coisas criadas, o alimento, não é maior que o nosso Deus, então o jejum muitas vezes é uma prova para nós mesmos de que nós amamos a Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil, jejuar, buscar Deus assim, não, daí não dá, daí não dá, muito difícil. Não dá, então não dá, irmãos. Mas a pergunta é essa: você ama a Deus mesmo? Será que ama? Será que você não pode se abster da comida por um tempo para demonstrar para Deus: olha, Senhor, as coisas criadas na minha vida não são mais importantes do que o Senhor. Aí eu tenho uma fome, e uma fome por Deus, porque jejum, irmãos, é fome por Deus. E como é maravilhoso quando nós levamos isso para o Senhor, irmãos, quando nós realmente não somos tão apegados nas coisas terrenas, mas amamos mais a Deus, somos desprendidos de todas as coisas, do nosso próprio eu inclusive, porque o nosso eu também é um ídolo. Se ele for o número 1 nas nossas vidas, não, mas o meu interesse, mas a minha ideia, mas a minha vontade, então Deus já não é o primeiro. E se ele não for o primeiro, irmãos, nós estamos falhando no primeiro mandamento. Então a nossa religião é vã, nós estamos nos enganando. Por isso nós precisamos verdadeiramente buscar ao Senhor, recorrer a Ele, amá-lo sobre todas as coisas, buscar a presença do Senhor. E quando as dificuldades aparecem, em lugar de nós voltarmos os nossos olhos para o Egito, para as soluções humanas, nós vamos buscar ao nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos ama e que quer estar conosco, e não tentarmos resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. E aí eu me lembro de uma ilustração, de uma história, de um pai que estava em casa cuidando do filho. Estavam só os dois em casa naquele dia, e o pai estava lendo um livro, e o filho estava brincando, um menino de uns 2 a 3 anos, e aí aquele menino pequeno fez uma meninice, e derrubou um vaso de cristal caríssimo, que estava em cima da mesa, e aquele vaso pesado de cristal caiu, e quebrou e virou 1000 pedaços, e fez um barulho enorme. E a primeira coisa que aquele menino fez, quando aquele vaso caiu e se despedaçou, e fez aquele barulhão, aquele estrondo, ele olhou para o pai, para ver se o pai tinha percebido o que ele havia feito. E é claro que o pai percebeu, imagine um barulho daquele, mas o pai disfarçou, continuou lendo o livro, fez de conta que não viu nada. E aquele menininho de 2 anos, irmãos, com as suas mãozinhas, e o pai ficou observando o que ele vai fazer, qual vai ser a reação dele. Ele com as suas mãozinhas começou a reunir os cacos, e a juntar os cacos, e ele cortou o dedo, e começou a sangrar o dedinho, e quando ele viu o sangue, ele começou a gritar pelo pai, e saiu correndo na direção do pai, e o pai o abraçou, levou ele para o banheiro, colocou ele lá no banheiro, sentadinho, e começou a fazer um curativo no dedo. E aí esse pai disse para ele: meu filho, quando no futuro, eu sei que você não vai entender nada agora do que eu quero dizer para você, mas quando no futuro você quebrar o vaso que Deus te deu, você se machucar por alguma razão, você fizer algo errado, não deixe de buscar a Deus,
Busque a Deus, assim como você buscou a mim neste dia, assim como você clamou a mim. Busque a Deus, porque Deus é o teu Pai. Vá a Ele, reconheça os seus erros, se arrependa dos seus pecados e busque a presença dEle. Não queira resolver o problema com as tuas próprias mãos, mas busque ao Senhor. O Senhor, irmãos, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele deu o seu Filho por nós, para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco. Ele não deu pouco, irmãos, Ele deu tudo. Ele deu a vida por nós. Esse é o valor que nós temos para Deus. E eu digo para você, meu irmão, você não está aqui por acaso. Você não está aqui simplesmente porque a porta estava aberta. Você não está aqui porque alguém te convidou ou porque você assistiu uma transmissão pela internet e veio. Você está aqui porque o Espírito Santo tocou no seu coração. E aí você aceitou o convite para vir aqui. E eu quero dizer uma coisa: você pode procurar soluções humanas para resolver os seus problemas, para resolver os problemas dessa vida. As coisas desta vida servem para resolver os nossos problemas, mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar e buscamos o seu direcionamento e a sua sabedoria para agirmos. Mas o ser humano, irmãos, desde pequeno tem a tendência da independência. Esse é o grande pecado, essa é a raiz de todos os pecados. A independência, a rebelião, a rebeldia. Não, eu vou resolver o meu problema sozinho. Ninguém tem que se meter na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou dono do meu nariz. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu tenho a minha religião. E aí um dia, você descobre que a tua independência te levou para o fundo de um poço, e nesse momento talvez você se desespera, talvez você não veja uma luz no fim do túnel, e aí você chora e você procura soluções em todos os lados e não encontra. E tem muita gente que nesse momento pega um revólver e se atira. Por quê, irmãos? Porque um abismo chama o outro. A pessoa vai fazendo uma coisa para resolver essa, vai fazendo outra para encobrir aquela, e vai tentando dar jeitos humanos, soluções humanas, e não busca a Deus, não busca o caminho de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Vejam só, irmãos, Jesus está chamando: venham a mim. Vocês que estão cansados, às vezes têm uma opressão demoníaca sobre a sua vida, sobre a sua família, e existe um peso, uma carga, que é o pecado, o fardo do pecado que está sobre você, e Jesus está chamando: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Irmãos, Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, Ele é o Verbo que se fez carne. A palavra de Deus diz que Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua divindade, e habitou entre nós, e achado em semelhança humana. Ele foi servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele lavou os pés dos discípulos, Ele perdoou, Ele se compadeceu. Por quê, irmãos? Porque Ele foi humilde, simples, humilde. Quanto mais simples e humilde uma pessoa é, quanto mais mansa uma pessoa é, mais a pessoa recebe sobre si a graça de Deus. Está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde dá a sua graça.
que significa, irmão? Significa um coração quebrantado e contrito que vem diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não despreza uma pessoa que chega: Senhor, eu quero a Tua direção para a minha vida, eu preciso de Ti, Pai, eu reconheço a minha total dependência de Ti, Senhor, me ajude, Senhor. E ela tem um coração ensinável, e ela começa a aprender de Jesus, e o que ela encontra, irmãos? Descanso para a alma. Mas o arrogante quer resolver tudo sozinho, o arrogante se afasta de Deus, o arrogante se afasta do Senhor, foge do Senhor, o arrogante se esconde por trás das árvores, o arrogante busca se estribar em carros, em cavalos. O arrogante desce ao Egito, irmãos, porque ele não vê no Senhor a solução para os seus pecados, ele não tem humildade, ele não tem o quebrantamento. E aí a gente vê a história do filho pródigo. Essa história é emblemática na Bíblia, e ela resume na realidade todo o Evangelho, porque na realidade ela é a história da humanidade. Diz a Bíblia que o filho chega para o pai e diz: pai, me dá a minha herança. E isso era como se você estivesse matando o pai, pegar a herança com o pai vivo. Como assim? Não, eu quero a minha herança, porque eu quero viver a minha vida como se o Senhor tivesse morrido. E a Bíblia diz que ele vai e busca a felicidade nos prazeres do mundo. O irmão dele diz que ele gastou todo o dinheiro, ele gastou toda a herança com prostitutas, nesses lugares. E a herança, irmãos, na realidade é tudo que nós temos. E não se trata de coisas materiais. Ou você acha que alguma coisa material que você tem é teu mesmo de verdade? Sabe que nós temos alguma coisa, irmãos? Sabe o que nós temos? Que é o mais precioso, é a nossa vida. E a vida que Deus dá para nós é uma atribuição temporária. A vida que Deus concedeu a mim e a você é uma incumbência de confiança. É o tempo, a vida. E esse filho pródigo diz: Senhor, me dê aqui a minha vida, me dê aqui a minha vida. E eu vou gastar a minha vida sem o Senhor, como se o Senhor tivesse morto. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E ele vai para longe de Deus. E assim ele gasta a vida, irmãos, até o momento que ele chega no fundo do poço. E o fundo do poço para ele foi quando ele estava num lugar, num chiqueiro de porcos, alimentando os porcos, e ele sente o desejo de comer da comida daqueles porcos, das lavagens, das alfarrobas daqueles porcos. E para o judeu, irmãos, nessa história que Jesus está contando, isso é uma maldição, porque o porco é um animal que está relacionado com maldição. Os demônios, quando vem o endemoniado gadareno e Jesus expulsa os demônios, eles pedem: podemos entrar nessa manada de porcos? E Jesus autoriza. Porco tem um simbolismo espiritual de demônios, de degradação. E aquele moço, ele se degradou tanto na vida, que ele começou a mexer com coisa amaldiçoada. Esse foi o fundo do poço para ele. Qual que é o teu fundo do poço, irmão? Talvez é a pornografia, que você se envolveu tanto com aquelas imagens, que aquilo lá começou a deteriorar a tua mente, os teus pensamentos. Talvez é alguma questão financeira. Qual é o teu fundo do poço, irmão? Talvez é porque você é uma pessoa rabugenta, briguenta, que intica com todo mundo, que é chato, e aí ninguém mais quer conviver com você, e de repente você vai ficar velho, e você pode ficar solitário, um velhinho solitário numa praça que ninguém quer por perto. E um dia você pode olhar: ué, cadê minha família? Cadê minha família? Ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me convida para almoçar. Qual é o teu fundo do poço, irmãos?
Talvez você é uma pessoa rixosa, briguenta. Qualquer coisa que falam para você, você estoura, dá uma palavra atravessada. Talvez você não está no fundo do poço, mas você está no caminho. E aqui, irmãos, o Senhor não relativiza o pecado. Ah, não, o pecado não dá nada, não tem problema, não. Aqui o Senhor mostra claramente que o pecado na vida de uma pessoa, ele vai degradando a vida daquela pessoa. Ele jamais vai levar você para uma melhoria. Embora você pense, talvez, com a tua mente humana, ah não, eu preciso fazer isso, talvez só essa vez, para eu me beneficiar aqui, e aí eu já vou prosperar, já vai dar certo, já vai melhorar. E de alguma maneira você pensa que o pecado pode te alavancar, pode trazer algo de bom para você, mas não. O salário do pecado é a morte, e o pecado sempre vai levar você à degradação. E aí a gente vê aqui, irmãos, a história da mulher samaritana. Diz a Bíblia que essa mulher estava ali na beira do poço e Jesus chega e pede água para ela. E ela diz assim: como sendo o Senhor judeu me pede de beber a mim que sou samaritana? O Senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus diz para ela: olha mulher, se tu soubesses quem é o que está te pedindo, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Aquele que beber da água desse mundo nunca mais terá sede. Porque em verdade eu te digo, que aquele que beber da água desse mundo, ele volta a ter sede. Ele volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, corrigindo. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. As coisas do mundo, irmãos, folha de figueira, pode trazer uma solução ali, paliativa por algum momento, mas você volta a ter sede. Você volta a querer buscar aquilo, aquela solução, aquela felicidade. De alguma maneira você volta a buscar aquilo, porque não dessedentou a tua sede, porque só Jesus pode dessedentar a nossa sede, resolver os nossos problemas e nos abençoar. E aí eu fiquei meditando, irmãos, dentro desse contexto, que eu já preguei muitas vezes essa passagem bíblica da mulher samaritana, mas eu nunca tinha atentado para uma coisa, e o Espírito Santo trouxe para mim uma iluminação, de que naqueles dias, uma mulher precisava de um marido. As viúvas tinham muita dificuldade, por isso tem uma instrução para a igreja ajudar as viúvas. Por isso Deus diz que nós precisamos buscar a causa das viúvas, porque não tinha, irmãos, como tem hoje, o seguro do governo. Não existia nada, não existia nenhum benefício, nada. E muitas vezes elas ficavam descobertas, desprovidas. E elas precisavam arrumar o quê? Arrumar um marido que as protegesse e que provesse para elas o sustento. E essa mulher tinha tido 5 maridos, porque Jesus diz a ela, quando ela pede, então me dê de beber dessa água, Senhor. E o Senhor mostra para nós, irmãos, o nosso pecado, porque Ele conhece, mas Ele mostra para nós mesmos o problema e o nosso pecado. E Ele diz para a mulher: vai, chame o teu marido e vem cá. E ela disse: não tenho marido, Senhor. E Jesus diz: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora você está, não é teu marido, é um marido de uma outra mulher, é um amante. E aí ela diz: Senhor, vejo que tu és mestre, porque o Senhor revelou a minha vida. E ali ela se converte, ela aceita o Senhor, ela vai para a cidade, ela evangeliza aquela cidade. Mas veio no meu coração, irmãos, que aquela mulher tinha uma necessidade, às vezes a gente fica julgando. E o que ela estava fazendo? Ela estava tentando resolver a vida dela, com a sabedoria do mundo. Ela estava descendo ao Egito. E quantas pessoas, irmãos, até mesmo da nossa cidade, às vezes estão aí na faculdade, são jovenzinhas, 20 e poucos anos, e de repente se oferecem para um senhor com dinheiro. Para quê? Uma solução humana. Eu preciso.
esse Senhor vai me sustentar, esse Senhor vai me ajudar, esse Senhor vai me dar dinheiro, e ela vende o seu corpo, e às vezes a gente julga, irmãos, mas é uma pessoa que está buscando solucionar a sua vida, com soluções humanas, que tem uma sede na alma, e que muitas vezes tenta satisfazer, matar essa sede, esse vazio do seu coração, indo de homem em homem, de motel em motel, de romance em romance, de pessoa em pessoa, mas só Jesus tem a água viva. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando nessa noite, mas o texto na parte final diz algo que nós precisamos meditar. Eles não olharam para o Santo de Israel, não o contemplaram, não prestaram atenção no Senhor. Veja isso, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Eles não prestaram atenção no Senhor, na palavra do Senhor. Às vezes a gente é crente, e ora, e canta, e vem na igreja, e adora, e até fala de Jesus, mas às vezes, irmãos, nós não estamos prestando atenção no Senhor, na sua palavra, para conduzirmos a nossa vida em conformidade com a sua palavra e com a sua vontade, para fazermos ipsis literis, conforme o Senhor nos orienta no seu conselho sagrado, na sua palavra eterna. Não prestamos atenção no Senhor, e porque não prestamos atenção na sua palavra, não temos fé, porque a fé vem de ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então não prestamos atenção e não confiamos em Deus, e porque não confiamos em Deus, vamos tentar resolver a situação do nosso jeito. Ah, não dá mais, não tem jeito, vou me separar. Ah, não tem jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e prestarmos atenção no Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não adianta, irmãos, eu querer fazer diferente do que a palavra ensina. Você precisa falar, proclamar, meditar na palavra, para cumprir fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Preste atenção no Senhor, busque o conselho do Senhor para a sua vida. Proclamar a palavra. Quem é fiel, quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, proclama a palavra da fé com os seus lábios. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma constatação do Antigo Testamento, e ele cita, dizendo para os irmãos, olhem os exemplos, irmãos, e ele diz assim, 1 Coríntios 10, 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Quando você murmura, irmão, você atrai demônios, e às vezes a gente murmura um com o outro, um contra o outro, dentro de casa. A esposa murmura contra o marido, que é o seu cabeça, e quando ela amaldiçoa, ela está amaldiçoando a sua própria cabeça, porque eles são uma só carne, eles são um time. E o que é a murmuração? A pessoa andar reclamando ali, e ela está falando com a boca, ele está murmurando da esposa, está murmurando da família, está falando com a boca, está reclamando. E eu ouvi alguém dizer, irmãos, que reclamar é clamar de novo. A situação está acontecendo, está ali o problema,
e a pessoa reclama, ela está clamando de novo, isso aqui que me aconteça mesmo, e que venha essa situação mesmo, porque a minha boca está proferindo. A nossa boca, que foi criada por Deus, que foi feita por Deus, para abençoar, e a Bíblia diz, que na nossa boca, nos nossos lábios, há o poder da vida e da morte, e quando você usa os teus lábios para reclamar, você está proferindo uma palavra, dando legalidade para espíritos demônios, porque Deus entregou a terra ao governo humano. Quando você ora, você diz, Deus, eu quero que o Senhor haja na minha vida, o Senhor deu uma lei irrevogável, o governo está sobre mim, mas eu peço que o Senhor reine. Pode vir, Senhor, reina na minha vida, aleluia, reina sobre a minha família, eu abençoo a minha família, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo o meu marido, eu amo o meu marido, aleluia, eu amo a minha esposa e os meus filhos. Mas quando a pessoa reclama, ela autoriza demônios a agirem. Quando a pessoa reclama, ela dá uma palavra, e ela gera com a sua palavra a morte, porque a Bíblia diz isso, ela gera o mal, ela gera a destruição. Isaías 41, versículo 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejarem contra ti, você vai buscá-los, porém não os achará, serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma, sem valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, aleluia. Eu não vou buscar o Egito, eu vou buscar o Senhor, eu não vou ter medo, irmãos. Quando a pessoa diz assim, eu tenho medo, e ela fala com a boca dela, eu tenho medo, você está tomando posse do medo, porque o medo é um espírito. Eu tenho medo, não, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. O amor é o caminho, o amor é o único caminho que cura tudo. Deus nos deu o espírito de poder e de amor e de equilíbrio, de domínio próprio, de temperança. Esse é o espírito de Deus, não espírito de covardia, irmãos, não, nada disso, porque Deus está conosco, o Senhor está conosco, amém, meus irmãos? Quando nós buscamos ao Senhor, pastor, então, é só buscar a Deus, vai dar tudo certo. Não, irmãos, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor. Nós continuamos enfrentando dificuldades, mas agora nós temos Jesus em nosso coração. E sabe o que Jesus faz, irmãos? A primeira coisa que Ele faz quando você busca o Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus faz quando você se volta para Ele diante de um problema, Ele coloca a paz dEle dentro do seu coração. A Bíblia diz, é a paz que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e os vossos corações em Cristo Jesus. E quando a paz entra no teu coração, os seus olhos se abrem para ver soluções que você não imaginava, e de repente Ele usa os teus recursos humanos, no plano horizontal dessa vida, para solucionar os teus problemas, mas agora com o direcionamento e com a bênção de Deus sobre você, porque o Senhor faz milagres na vida daqueles que o buscam. Vamos nos pôr em pé, igreja querida, em nome de Jesus. Salmo 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Em quem você confia? Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, nós porém
confiamos, colocamos a nossa confiança e nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. É em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O que você faz, irmão, em nome de Jesus? Onde está a sua confiança? Não te estribes em carros, nem na força dos cavalos, mas confia no Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não te estribe no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, busque a Deus, faça conforme a palavra instrui, faça conforme o Espírito Santo instrui. Não queira ir pelo caminho da tua mente, da tua cabeça, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer fazer milagres na sua vida, mas você precisa confiar em Deus, você precisa observar o Senhor, contemplar o Senhor, prestar atenção no Senhor, no que o Senhor está dizendo nas suas palavras, para que então você possa confiar nele. Talvez nessa noite, você que está aqui, você nunca tinha pensado nisso, mas eu quero te convidar para aceitar Jesus verdadeiramente como teu Senhor. Talvez até aqui você é até um evangélico, é até um crente nominal, mas você tem vivido do teu jeito, você tem feito as coisas do teu jeito, tratado as pessoas do teu jeito. Quem sabe você está cansado, sobrecarregado. O Senhor tem solução para você, o Senhor tem bênção para você, o Senhor tem vitória para você nessa noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós precisamos tanto de Ti, e nós rasgamos o nosso coração nessa noite, e nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, e te pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Quantas vezes nós tentamos fazer folhas de figueira para solucionar o nosso problema da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Quantas vezes nós agimos com o nosso próprio braço, Senhor, usando táticas que não vêm de Ti, que não vêm da Tua palavra, que não vêm do Teu Espírito, Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós cozemos folhas de figueira e nos escondemos de Ti entre as árvores? Quantas vezes, Pai, nós confiamos em carros, nos estribamos em cavalos, ó Deus? Quantas vezes nós descemos ao Egito, Senhor, em busca de felicidade, em busca de prazer, em busca de algo que viesse satisfazer o vazio da nossa alma, mas nós não encontramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso marido, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, que machucados, feridos, com o vaso quebrado, ó Deus, nós possamos correr para Ti e buscarmos ao Senhor, porque o Senhor tem tudo o que nós precisamos, ó Deus. O Senhor abre as janelas dos céus, o Senhor derrama sobre nós, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Deus. Revele a Tua vontade para as nossas vidas, revele os detalhes para que nós Te obedeçamos, para que nós possamos prestar atenção em Ti, Senhor, observar o Senhor, e então, ó Deus, confiarmos em Ti, confiando em Ti,
colocarmos a Tua palavra com, ó Deus, toda a fidelidade, Senhor, declarando-a com os nossos lábios, meditando nela, para fazermos tudo conforme está escrito, porque então o nosso caminho prosperará e nós seremos bem-sucedidos. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão aqui, Tu conheces, vem ao encontro de cada coração, Pai, cada irmão e irmã que está fazendo uma oração aqui. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece os detalhes. O Senhor nos ajude, Pai, nos ajude com as mudanças que precisamos mudar, Senhor. Meu Deus, todos podem mudar e devem mudar, Senhor, e eu quero mudanças na minha vida, ó Deus. Mude a minha vida para que eu seja um homem melhor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, e assim nós oramos nesta noite pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, amada igreja. Aproveita esse culto, adore de todo o teu coração com mais uma canção, em nome de Jesus, aleluia. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater.